História dos meus mais antigos antepassados de quem muito me orgulho descender. 7 de agosto de 1106. Morre Henrique IV, meu 30º avô, 5 vezes meu avô, imperador do Sacro Império Romano Germânico, rei da Germânia, rei da Itália, rei dos romanos e duque da Baviera, bisavô do imperador Frederico, Barba Ruiva, 7º avô do rei Dom Dinis de Portugal e de sua mulher, a rainha Santa Isabel. Henrique IV, imperador do Sacro Império Romano Germânico, rei da Germânia, rei da Itália, rei dos romanos e duque da Baviera, nasceu em 11 de novembro de 1050 e morreu em Liege, em 7 de agosto de 1106. Era filho de Henrique III, imperador do Sacro Império Romano Germânico e de Inês da Aquitânia e de Poitou, neto paterno de Conrado II, imperador do Sacro Império Romano Germânico e de Gisela da Suábia, e neto materno de Guilherme V, duque de Aquitânia e de Inês da Borgonha. Henrique IV foi imperador romano-germânico de 1084 até sua abdicação forçada ao final de 1105, além de rei da Itália, rei dos romanos e duque da Baviera. Era filho do imperador Henrique III e sua segunda esposa Inês da Aquitânia. Henrique IV foi o terceiro imperador da dinastia Saliana e uma das mais poderosas e importantes figuras do século XI. O seu reinado foi marcado pela questão das investiduras com o papado. Várias guerras civis ocorreram na Itália e Germânia pelo seu trono. Henrique morreu de doença, após derrotar o exército de seu filho em França. Biografia. Henrique foi o primogênito do imperador Henrique III e da sua segunda esposa Inês de Poitou e provavelmente nasceu no Palácio Real de Goslar. Só foi batizado na Páscoa do ano seguinte, de modo que o abade Hugo de Cluny pudesse ser um dos seus padrinhos, mas, mesmo antes desta cerimónia, durante o Natal, o seu pai exigiu que os nobres presentes à consoada prometessem fidelidade a seu filho. 3 anos mais tarde, ainda ansioso de assegurar a sucessão, Henrique III convocou uma assembleia de nobres para elegerem o jovem Henrique como seu sucessor e, a 7 de julho de 1054, fez com que ele fosse coroado rei da Germânia pelo arcebispo Hermano de Colónia. Desta forma, quando Henrique III morreu repentinamente em 1056, a ascensão do seu filho de 6 anos não teve oposição, ficando a sua mãe, a imperatriz Inês, como regente. Questão da investidura. O reinado de Henrique IV foi marcado por esforços para consolidar o poder do império, mas na realidade, foi uma difícil tentativa de manter a lealdade dos nobres e o apoio do Papa, que Henrique pôs em causa quando, em 1075, insistiu no direito de um príncipe secular presidir a investidura dos príncipes da Igreja, especialmente os bispos, o que desencadeou o conflito conhecido como a controvérsia da investidura. Como consequência, o Papa Gregório VII excomungou Henrique no dia 14 de fevereiro de 1076. A penitência de Canossa. A penitência de Canossa, também chamada Caminho a Canossa, é a viagem que Henrique IV, imperador do Sacro Império Romano Germânico, fez entre Speyer e o castelo de Canossa, na Emília-Romanha, e a espera que foi sujeito para conseguir encontrar-se com o Papa Gregório VII em janeiro de 1077. O objetivo era solicitar-lhe a revogação da sua excomunhão. Este episódio sucedeu após a luta política que contrapunha a autoridade da Igreja, exercida pelo Papa Gregório VII, à autoridade imperial de Henrique IV, conhecida como controvérsia das investiduras. Através da mediação de Matilde de Canossa e do abade de Cluny, Hugo, Henrique IV teve que permanecer 3 dias e 3 noites, de joelhos, às portas do castelo, com frio e neve, vestido como um monge, com uma túnica de lã e descalço para poder conseguir o perdão papal. O Papa recebeu e concedeu-lhe o levantamento da excomunhão sob certas condições, mas que Henrique rapidamente violaria. O episódio de Canossa foi um duríssimo golpe para o Império, que não mais recuperaria, reforçando o poder do papado. Hoje a expressão Caminho de Canossa é usada para indicar uma petição humilhante. Nos últimos anos da sua vida, Henrique IV enfrentou rebeliões por parte do seu filho mais velho e de sua esposa. Morreu em Liege a 7 de agosto de 1106 e foi sepultado junto a seu pai, em Speyer. Casamento e descendência. A 21 de setembro de 1066 Henrique IV casou com Berta de Maurienne, também conhecida por Berta de Saboia, minha 30ª avó, 5 vezes minha avó, filha de Odão, conde de Saboia, marquês de Turim e de Adelaide de Sousa. Em 1068, tentou divorciar-se dela, mas sem sucesso.
Berta faleceu no dia 27 de dezembro de 1086 e foi sepultada na Catedral de Speyer. Tiveram os seguintes filhos. Adelaide morreu na infância. Henrique morreu na infância. Inês da Germânia, minha 29ª avó, 5 vezes minha avó, que casou por 2 vezes, a primeira com Frederico I da Suábia, Duque da Suábia, meu 29º avô, 5 vezes meu avô, e a segunda com São Leopoldo III de Babenberg, Marquês de Áustria, meu 30º avô, 4 vezes meu avô. Conrado II, casado com Constança de Hauteville. Sucedeu a seu pai no condado e foi rei dos romanos. Henrique V, que se tornou no sucessor, com os títulos, primeiro de rei da Germânia, mais tarde, de imperador romano-germânico, casou com Matilde de Inglaterra, filha do rei Henrique I de Inglaterra e de Edith da Escócia. A 14 de agosto de 1089, Henrique IV casou com Eupráxia de Kiev, filha do grão-duque Vsevolod I de Kiev, que adotou o nome Adelaide quando foi coroada. Em 1094, Adelaide participou numa rebelião contra o seu marido, acusando-o de mantê-la prisioneira, de forçá-la a participar em orgias e de pretender fazer uma missa negra sobre o seu corpo desnudo.